Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar aí numa sequência de vídeos falando de FIIs para 2023, falando aqui dois segmentos, tá? Então vamos falar hoje de três ou quatro FIIs aí, não tem uma quantidade certa, mas FIIs para 2023 do segmento de shopping center. Você quer iniciar sua carteira, está procurando fundos de shopping center para compor a sua carteira, então a gente vai falar aqui de alguns que você pode aí verificar, né, algumas características em diversificação, em valor de patrimônio, em distribuição de proventos, né, em localização. Então fique conosco, o vídeo está muito interessante e vai ser uma sequência de vídeos que nós vamos fazer essa semana de FIIs de vários segmentos para 2023, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro, EF Infra é o carro-chefe aqui do canal, tá? O principal assunto. Então se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like. É tudo de graça, mas ajuda muito a gente aqui a disseminar essas informações pelo YouTube. E lembrando que se você quer ser membro do canal, tem aí a nossa área de membros, tá? Verifique lá as vantagens de você ser membro do canal. E quem for membro aí, assim que o canal ultrapassar os 7 mil inscritos, a gente vai fazer o sorteio de um livro aí, né, para quem for membro do canal. Para quem não é membro, a gente vai fazer um sorteio mais para frente, aí comemorando o ano também de 2023, mas a preferência aí para quem for membro do canal e ajuda a gente aqui também, sendo membro aí, e ajudando a gente aqui a continuar nosso trabalho no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui do VISC11, né, fundo aí da Vinci Partners. Então um fundo muito interessante, tá aí, ó, fechou ontem aí, dia 27 de dezembro, cotado a R$ 103,11. Teve uma pequena alta ontem no 0,15%, mas a gente vê aqui que a variação de preço ela ficou ali entre 96,75 e 113,84 nos últimos 12 meses, tá? O dividend yield dele está em 8,37 nos últimos 12 meses, né? A gente lembra que o fundo de shopping foi muito afetado, né, pela pandemia, e gradativamente foi recompondo, né, os seus resultados. E 2022 foi um ano muito de recuperação para os shoppings e foi muito positivo nessa recuperação. No mês atual, no mês de dezembro, ele está com uma queda de pouco mais de 0,5%. Tá? E a gente verifica que o fundo está bem descontado também no mercado. R$ 114,93 é o valor patrimonial. Fundo de mais de 2 bilhões de patrimônio. Tem mais de 2,5 bi de ativos, a gente vai ver isso aqui. E está 10% descontado aí no mercado, tá? O fundo também que tem uma quantidade de cotistas de mais de 233 mil cotistas. E quando a gente pega aqui o seu relatório, a gente verifica aqui, ó, o fundo também tem uma negociação muito interessante, né? Um volume de negociação diária de mais de 2 milhões e meio de reais foi em novembro, né? Mas tem uma média aí entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais de volume de negociação diário no mercado secundário. Tá? Tem mais de 233.300 cotistas, tá? E como a gente vê aqui mais para baixo também, em relação à carteira do fundo, fundo com mais de 2,5 bi de participações em shopping center. O fundo diversifica bastante as suas participações, tá? A gente vai ver isso aqui também. E a alavancagem hoje do fundo está em torno de 20% dos seus ativos são aí, financiados com recursos de terceiros. Então tem mais de 2 bilhões de patrimônio financiado com recurso próprio, tá? E a gente verifica aqui, inclusive, o fundo também tem uma pequena participação em FIIs, né, em cotas de outros FIIs, renda fixa, que normalmente o caixa do fundo está em torno de 32 milhões e meio de reais. Então um fundo com patrimônio de mais de 2 bilhões de reais. A gente verifica também aqui mais para baixo as alavancagens que o fundo tem hoje, né, os financiamentos dos shoppings, né, as compras a prazo. Então tem aqui 6 shoppings com obrigações, né, nos próximos exercícios. E a gente verifica também mais para baixo aqui na página 12 do relatório, né, a diversificação que o fundo tem em shopping center, né, são 19 shopping center dentro do seu portfólio. A gente verificando aqui 12 diferentes estados, então tem uma diversificação regional também interessante, né, isso é importante, período de pandemia.
principalmente nas capitais, tiveram shoppings ali fechados, shoppings com muito movimento. Normalmente são os shoppings que o fundo tem, né, e procura, são os shoppings de grande movimento, né? Então, quase todos aí foram afetados nesse período, né? São 10 administradoras diferentes, mais de 220 mil metros quadrados de área bruta locável própria, né? A gente verifica também que o fundo tem participações integrais, se eu não me engano, aqui no Prudente Shopping, no Praia da Costa. Norte Shopping também tem 100% de participação. E também a gente verifica também que ele tem participações parciais em muitos shopping centers aqui espalhados pelo Brasil. Próximo fundo que a gente vai falar aqui é o HSML11, né, fundo da Hemisfério Sul. Então um fundo também muito interessante, inclusive que é o único fundo de shopping que eu tenho em carteira. Fundo que está cotado aí a quase R$82. Fechou aí do último dia 27, né, quase R$82. Variou aqui de preço, né, já chegou a estar custando R$72,50. E no mês passado estava em torno aqui de 94, mês de outubro, né? 94,85, fundos de tijolo que aumentaram muito no período de deflação, e está com dividend yield de 9,15%, ele é com base no valor de mercado. Então o fundo está muito descontado também no mercado, como a gente vai verificar aqui embaixo. É o fundo que tem um valor patrimonial de 97,37, o fundo de mais de R$1,5 bi de patrimônio, né? Ultrapassa aí a 2 bilhões e 300 milhões em ativos, então um fundo quase do tamanho do VISC. E aqui a gente verifica que o fundo está aí 16% descontado no mercado. Tem mais de 145.600 cotistas na sua base de investidores e distribuiu aí no último mês 68 centavos, e o VISC distribuiu 76 centavos no último provento de novembro. Eles também que tem aí sua database no último dia útil de cada mês. Quando a gente pega aqui o relatório gerencial, a gente verifica que o fundo também tem uma liquidez parecida com o VISC 11, né? Foi um volume de 46,6 milhões de reais, uma liquidez aí média diária de 2,3 milhões de reais, então idêntica ao VISC 11 no mês de novembro. Fundo que também já está com uma liquidez ali média ali de 2 milhões e meio nos últimos meses, e é um fundo, como eu falei, com imóveis aí de 2,3 bilhões de reais em imóveis. Tem uma alavancagem bem alta, como a gente verifica que são 875 milhões de imóveis financiados ou securitizados, né? A gente verifica que isso representa quase 34% dos seus ativos, né? Uma alavancagem de 875 milhões de reais que está trazendo bons resultados para o fundo, né? E principalmente no último shopping adquirido, que foi o shopping lá de Uberaba, tá? Então, fundo aí fazendo suas alavancagens. A gente sabe que para fundo, né, como está muito descontado no mercado, fica complicado fazer a emissão de cotas, né, já que normalmente é com base no valor patrimonial, senão até prejudica os cotistas em algumas situações. Então os fundos têm procurado aí, principalmente esses mais descontados, fazerem as securitizações e as alavancagens de forma utilizando recursos de terceiros. E falando do portfólio do fundo, né? Então são esses shoppings aqui que ele tem atualmente na carteira, são 7 shopping centers, né? Muito menos do que o VISC, né? E com um valor patrimonial muito próximo, então tem participações mais relevantes, como a gente verifica aqui nos shoppings que detém no seu portfólio, 100% de participação em 3 shopping centers, e nos outros com mais de 50%, inclusive no Via Verde com quase 100% de participação. Então as participações aqui são mais concentradas, são mais próximos aí às participações integrais, né, com acima de 50% em 3, e na maioria é quase 100%, então diferentemente da política de investimento do VISC 11, que procura distribuir mais as participações, com participações minoritárias na maioria dos shopping centers que ele tem em carteira, tá? Então por isso que lá tem 19 shopping centers, aqui só tem 7, e com um valor de ativos muito semelhante. Então fundo que tem aí então uma concentração maior, então tem uma diferenciação, né, na política de investimentos. Eu gosto muito do HSML 11, né? O fundo está bem descontado no mercado e está aí praticamente pau a pau com esses fundos que estão mais de R$100 aí de cota no mercado. Próximo fundo aqui é o XPML11, fundo de shopping da XP, que está cotado aí, último dia 27 a R$ 96,17. Já teve uma variação aqui também bem grande, né? Chegou a estar custando R$ 89,61 e o máximo aqui R$ 107,45 nos últimos 12 meses. Dividend yield está em 8,84%, sempre com base aqui no valor de mercado, tá?
E só no mês de dezembro o fundo caiu 4,69%, tá? Então uma queda bem relevante aí no mês de dezembro. Fundo que está menos descontado do que os outros dois que a gente viu, tá? 5% apenas descontado no mercado, o valor da cota patrimonial 101,27, mas é o fundo que tem mais quantidade de cotistas, ó, são 287.500, praticamente aí 1.000 cotistas na sua base, ó, é um fundo de shopping com mais quantidade aí de cotistas no mercado. Bom, dentro aqui do último provento distribuído, né, o fundo que é a database ali próximo ao 12º dia útil, mais ou menos, né, 77 centavos, foi dos dois que a gente viu, dos três, né, que a gente viu que tem um melhor rendimento aqui até agora, né. E falando aqui no relatório gerencial do fundo, a gente vai verificar aqui em relação à rentabilidade. O fundo tem, então a rentabilidade aí foi dentro aqui do mês de outubro, né, já que o relatório saiu um pouco atrasado, né, em relação aos números, e o shopping sempre tem a análise dos seus dados, né, sempre ali 2 meses atrás, né? Então o valor patrimonial da cota hoje está com patrimônio líquido de 2 bilhões de reais. A gente verifica que os três que a gente viu agora têm patrimônios muito semelhantes, né? Próximos ali a 2 bilhões e meio de reais. Dentro aqui dos ativos, como a gente verifica aqui, ó, o fundo tem 2,8 bilhões em ativos, são 2,4 bilhões em imóveis, né? O restante é caixa, outros FIIs na carteira, CRIs conversíveis, né? Em valores. E aqui a gente verifica a alavancagem que o fundo hoje tem, né? Então, um patrimônio de pouco mais de 2 bilhões, né? O fundo tem hoje aqui esses financiamentos, né, de alguns shoppings aqui, o que dá em torno de 750 milhões de reais em imóveis financiados, vamos dizer assim, né, ou comprados com recursos de terceiros. E mais para baixo a gente vai verificar aqui em relação ao portfólio do fundo, né? Então o fundo que tem aqui alguns shopping centers na sua carteira, são 15 shoppings, como ele fala aqui, são 15 shopping centers, mais de área bruta locável em torno de 535 mil metros quadrados e mais de 2.900 lojas, né? Então é uma área bruta locável bem relevante, né? Da área dos shopping centers, né? Do conjunto, né? E mais a área bruta própria do fundo totaliza 141 mil metros quadrados. Tá? Os shopping centers que ele detém aí na carteira participações, eles somados somam 535 mil metros quadrados, e desses 535 o fundo detém aí 141 mil metros quadrados de área bruta locável. Então, a participação é interessante também. O fundo tem uma política de investimento semelhante ao VISC11, então ele diversifica em vários shoppings, né, e não concentra ali a aquisição relevante nos shoppings, então ele diversifica, e a maioria dos shoppings estão no Sudeste, 68% no Sudeste, 22% no Nordeste e 10% na região norte do país. São também algumas administradoras. Essa aqui é a evolução das aquisições do shopping. O último foi o Shopping da Bahia, em fevereiro de 2022. O fundo adquirindo um pouco mais de 9% do shopping, né? Então, seguindo essa política que eu falei, semelhante ao VISC11 de aquisições menos relevantes, né? O que a gente verifica aqui, que o fundo tem aqui, ó, Catarina Shopping com quase 50%, né? Outro aqui de São Paulo com 17%. Então, são participações parciais em praticamente aí, se eu não me engano, todos os shoppings. O fundo tem participações parciais e normalmente menores do que 50% no shopping center, tá? São 15 shopping centers, então tem uma diversificação também interessante aí para compor carteira. E para encerrar aqui, a gente vai falar do Legatus Shoppings, fundo de investimento imobiliário, é o LASC11. Chegamos a falar uma vez aqui no canal, leitura do relatório gerencial dele, né, se eu não me engano, de outubro. Tá? Um fundo aí que está R$ 99,00 no mercado, né, encerrou aí no último dia 27 a R$ 99,00. Chegou a estar R$ 85,95, né? Então está nas suas máximas aqui nos últimos 12 meses. Fundo que distribuiu já 8,66% de dividend yield com base no valor de mercado, e nos últimos 12 meses valorizou em torno de 10%. Tá? Um fundo menos relevante, tá? Fundo que tem poucos cotistas, mas ele se enquadra dentro ali
da política aqui, né, de que a gente fala aqui no canal, é para investidores em geral, tem gestão ativa, né, mas é um fundo ainda pequeno, tem apenas 322 cotistas na sua base, então por isso mesmo tem até liquidez baixa, né, mas ele está aí 10% ainda descontado no mercado. Não temos muitas opções de shopping center para investir, de fundos bons, né, e o fundo distribuiu aqui, ó, em 81 centavos, né? Então, dentro dos 4 que a gente já falou aqui, o Legatus tem a melhor distribuição de rendimentos, tá? Então, ponto positivo, pontos negativos aí é a liquidez no mercado, né? A gente vai ver aqui dentro do relatório gerencial também, em relação aos volumes de negociação no mês, né? Então são realmente liquidez muito baixas, né? Pouco mais de 6.200 reais negociados em novembro. E a quantidade de cotistas aqui deu um salto, né? De setembro para outubro, saiu de 211 para 302, exatamente no período que a gente fez a leitura do relatório, tá? Então, pode ser que tenha alguma influência, né? O canal aqui na quantidade de cotistas do fundo, mas é um fundo que aí tem ainda desenvolvido a sua gestão, né? E tem distribuído bons proventos, como a gente verifica aqui, né? Então, tem aí melhorado os seus resultados, são 3 shopping centers na sua carteira, né, todos aí com participações parciais, né, tem um aqui no Espírito Santo e Vila Velha, Shopping Belém lá no Pará e Boulevard Shopping Campos, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Tá? E a gente verifica aqui que o fundo tem então participações parciais em todos eles, né, maior participação no Shopping Belém com 49% e 25% de participação no Shopping Vila Velha e no Shopping Campos. Então esse aqui é o Legatus, é o LASC11 Legatus Shopping Center. Então esses são os 4 fundos aí que a gente desejou falar aí para 2023 aí você estudar, né? E se você ainda não tem ou quer aumentar sua posição em algum shopping center, colocar mais um segmento ou colocar mais um fundo de shopping, não tem muitas opções no mercado. Esses são os 4 aqui que a gente normalmente estuda aqui no canal e um deles inclusive eu tenho na carteira que é o HSML11, ok? Então se você tem mais alguma sugestão aí, deixe nos comentários, tá bom? Se inscreva no nosso grupo do Telegram e se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.